Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Andréa Xavier, eu sou arquiteta e urbanista e eu sou formada lá pelo Rio de Janeiro. Não sei se vocês vão conhecer, pela Universidade Metodista Bennett. Eu comecei na Santa Úrsula, que é uma outra universidade do Rio, mas depois dos 3 primeiros anos de faculdade eu mudei para Bennett para ficar à noite, né? Para poder terminar o meu curso à noite por causa do trabalho, por causa do estágio que eu quase não fiz, eu vou explicar isso mais pra frente, mas enfim, eu trabalho já na área há 27 anos, bastante tempo, e aí eu vim aqui explicar um pouquinho, né, sobre essa profissão tão que eu amo tanto, que é tão maravilhosa, que tem, como tudo, alguns problemas, mas que se a gente souber focar e souber ter uma diretriz bem bacana, a gente consegue ter frutos bem bonitos e ajudar muita gente, que eu acho que é importante na nossa profissão. Daí a gente consegue transformar a vida das pessoas. E aí agora eu vou explicar um pouquinho mais. Então, como eu estava dizendo, né, eu brinquei até que eu quase não fiz estágio, realmente eu quase não estagiei, mas eu não falo isso como sendo uma coisa muito boa, porque acabou que isso demorou muito o meu crescimento profissional. Eu não estagiei por questões familiares, meu pai era empresário e ele sempre queria que a gente cuidasse das empresas e eu era, enfim, a filha que principal dele para fazer esse tipo de coisa e acabou me atrapalhando na profissão de arquitetura. E eu quase não estagiei e fiz poucos, bem poucos mesmo estágios, mas isso acabou me atrasando um pouco depois de formada, depois que, enfim, que eu parei de trabalhar nas empresas da minha família, tomou mais tempo para eu conseguir crescer profissionalmente, que é a parte ruim de não estagiar. Eu acho que acho que vocês estão para se formar, mas quem tiver a oportunidade de fazer um estágio num lugar bacana, ensina muito, você aprende bastante. Eu acho sim que é importante. Mas eu acabei pegando toda essa cancha, toda essa experiência de escritório por conta própria. Então eu tive que fazer muitos cursos, tive que me aperfeiçoar bastante. E foi bom, claro, eu teria feito muitos deles, mas talvez a coisa tivesse ido mais rápido se eu tivesse estagiado. Então eu sou sim a favor do estágio, acho que é extremamente importante. Infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer muitos, mas enfim, eu tive que correr atrás e fazer por conta própria. Eu fiz pós-graduação, logo que eu me formei, eu me formei, colei grau lá no Rio, bom, não sei se tem muita diferença, mas na época eu me formei em dezembro, né, terminou, colei grau em março, em julho, agosto eu já estava fazendo a minha primeira pós-graduação, eu fiz pós em meio ambiente e paisagismo, na época tinha a ver, porque a minha família tinha empresa de piscina, a gente tinha várias lojas no Rio de Janeiro de piscina, então tinha tudo a ver essa questão do paisagismo. Eu fiz a minha pós, adorei. Aí conselho, se eu puder dar, não façam uma pós tão rápido também. Acho que quando a gente forma, a gente tem que ter um tempo para maturar um pouco, sentir certas dificuldades, entender um pouco onde a gente realmente quer chegar. E não precisa essa pressa de fazer pós, tipo, formou naquele ano mesmo, já no ano seguinte. Hoje eu oriento as pessoas que vêm conversar comigo a esperar, sei lá, uns 2, 3 anos, para realmente fazer uma pós, você tá um pouco mais maduro, você aproveita melhor a sua pós-graduação. Eu entendo assim. Mas eu fiz, enfim, logo que eu me formei, mas eu tinha um motivo que era trabalhar nas empresas da família, acabou não, enfim, por questões familiares não deu certo. Eu não utilizo a minha pós-graduação, para ser bem honesta, eu trabalho em outra área da arquitetura, já fiz muita coisa, já trabalhei na área comercial, projetando e construindo, né? O meu foco sempre foi projeto e obra, que é o que eu realmente gosto. Logo que eu cheguei em São Paulo, sou do Rio, vim pra cá, por quê? Porque não conseguia, tava muito ruim o mercado lá no Rio de Janeiro, aí vim pra São Paulo, logo que eu cheguei aqui fui trabalhar numa construtora, fiquei 5 anos na construtora, que me ajudou muito a, a ter conhecimento, né? Eu cheguei, no Rio de Janeiro, cheguei em São Paulo, verdinha, não conhecia ninguém, e é muito difícil quando você chega num lugar nem os colegas de faculdade, né? Eu não tinha nenhum embasamento com o pessoal da arquitetura, o pessoal da construção civil no geral.
não sabia para onde ir, não sabia o que fazer, como fazer, os contatos, os bons profissionais, quem contratar, pedreiro, encanador, gesseiro, pintor. Então eu tive muita dificuldade. Fui para a construtora, na construtora foi bacana, porque eu comecei a ter uma base, comecei a conhecer pessoas da área. Conhecer pessoas da área é muito importante. É muito importante ter colegas que te auxiliem, né, que te ajudem. E aí também eu vou explicar um pouco sobre isso. Eu acho que a minha dificuldade veio muito ao encontro de uma parte do que eu faço hoje, que é voltado a isso, realmente, a dar um embasamento maior para as pessoas da área da construção civil. Bom, então, o que eu faço, a maior parte, né, do meu trabalho como arquiteta, eu acabei focando muito na parte residencial. Eu sou especializada em projetos e reformas de residência. Eu criei todo um método de fazer com que é, o, a gente precisa começar a entender o quanto o projeto, o quanto o planejamento de uma obra ou planejamento do que quer que seja na nossa vida é a parte mais importante, né? Quando você planeja muito bem, quando o que você planejou começa a ser executado, a chance dele dar errado é muito menor e principalmente flui melhor, né? Então, quando a gente fala de uma obra, quando tem um planejamento, você fez aquele projeto todo certinho, aí você tem um cronograma de obra, você tem um orçamento de obra. Eu bato muito nessa tecla nas palestras que eu dou com o pessoal que eu converso, porque eu morro de vergonha quando as pessoas falam assim: ah, obra você sabe como é que é. A gente sabe quando começa e não sabe quando termina. Jesus amado. A gente acha que vai gastar um tanto, sempre gasta pelo menos o dobro. Isso para mim é inaceitável. Então, quando se tem um planejamento, é melhor você passar mais tempo planejando, para que a coisa realmente ela flua, né? Que ela tenha uma sequência que de repente parece óbvia, mas se isso não está no papel, não está no cronograma, ele acaba escapando, ele acaba. Então você tem que ter um bom cronograma, você tem que ter um bom orçamento para essa obra, você já tem que pensar no que pode acontecer no meio do caminho. Você tem que ter sim uma verba como se diz? Uma verba para para imprevistos, né? Imprevistos? Todo imprevisto ele é meio que previsível. A gente tem que ter uma ideia. Não adianta falar assim, ah, mas obra é assim. Não, obra não tem que ser assim. Quando você trabalha bem feito, a obra flui muito bem e você não vai gastar mais dinheiro. A gente entende que reforma às vezes é mais complicado, né? Principalmente de casa muito antiga e tal, mas você já tem que ter uma coisa um pouco mais prevista, porque senão realmente aí pega mal pra gente, né? Nós como profissionais da área da construção civil, a gente tem que cuidar muito com isso. Eu entendo que tem que ser assim. Bom, aí, como eu falei antes, essa questão da gente conhecer as pessoas e ser ajudado pelos colegas, o pessoal falava muito que isso eu nunca ia conseguir. Não, isso é impossível, os colegas te enxergam como concorrentes e aquilo não entrava na minha cabeça. Então eu, com uma colega, eu sou arquiteta, né, o arquiteto urbanista, eu arrumei uma parceira de trabalho que é designer de interiores, e as pessoas falavam assim, imagina, né, o arquiteto não gosta do designer, que não gosta também, que não gosta do engenheiro, e tinha sempre aquelas brigas. Eu falava, não pode ser assim, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então lá atrás, há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, uns 3 anos atrás, eu e a Ana, nós fundamos o CIA 380, e o CIA 380, ele ainda tem essa função, mas agora tem mais. Ele começou fazendo o quê? A gente dava gratuitamente para os arquitetos, designers e engenheiros palestras técnicas. Palestras que vão fazer com que esses profissionais criem esse embasamento, que eles aprendam coisas da profissão, técnicas, desde a parte de argamassa de assentamento, impermeabilização, o que está rolando no mercado agora, produtos novos. Eles já aprendem na faculdade, mas aí daqui a 2, 3 anos já tem produto novo, toda hora tem coisa nova, então é bacana a gente se atualizar. E muitas pessoas às vezes não tiveram contato com certos
produtos, ou estão tentando mudar, depende de descobrir o que gosta mais de uma outra área, está saindo de uma para ir para outra. Então é bacana esse tipo de palestra, esse tipo de ensinamento, que é uma forma de você se capacitar melhor. Fora isso, a gente também faz as palestras que eu chamo de administrativas, de gerenciamento do escritório. Porque também a grande maioria dos nossos colegas não entendem que quando você não é funcionário de uma empresa, quando você não é funcionário do escritório, você não é só um arquiteto, você tem que ser um empresário da arquitetura. Mesmo que o seu escritório seja em casa, que nem eu trabalho home office. Tanto que agora nem tô tendo tanto problema, porque eu já tô acostumada. Eu trabalho home office e tá tudo bem, eu gosto, pra mim é uma coisa tranquila, eu me adaptei dessa forma. Eu costumo falar que tudo na vida tem prós e contras. Se eu tivesse um escritório, talvez eu tivesse outras coisas que também seriam boas, mas teria algumas que iam ser ruins. Então, quer dizer, a princípio tá bacana, mas eu sou uma empresária. A minha empresa, ela tem que fluir com a mentalidade do empresário. Então eu pago contas, né? Eu pago imposto, eu tenho que ter. Então a gente tem que saber lidar com diversas situações, não achar só que a gente vai terminar a faculdade de arquitetura ou de engenharia ou de fazer o curso de design de interiores. Eu vou criar, eu vou ser. Não. A gente tem que ser criativa, a gente tem que ser isso tudo, mas antes de mais nada a gente tem que ser empresário. E isso lá atrás, quando eu falei que eu cuidava das empresas do meu pai, me ajudou muito. Me ajudou muito a entender, a ter a cabeça muito boa para a parte empresarial. Isso é muito importante, porque não tem jeito. As contas chegam, eu tenho a Ana, minha sócia, ela brinca que os boletos estão sempre chegando, ela cuida da parte financeira. E então mesmo, eles chegam e você tem que estar muito bem embasado, porque é muita hipocrisia a gente falar que trabalha só para fazer uma arquitetura bonita. Não é, a gente tem que pagar conta, a gente tem que pagar escola, tudo. Então a gente tem que pensar assim na parte financeira. E ela tem que estar muito bem feita, muito organizada. Então a gente ensina muito essa parte administrativa, de gerenciamento de escritório de arquitetura, que cabe para escritório de design de interiores, e boa parte cabe também para os escritórios de engenharia. Então a gente faz muito esse trabalho, que é uma forma também de quê? Da gente tentar nivelar um pouco a profissão. Porque é muito triste quando você escuta pessoas falando: eu trabalho com arquitetura, ou as outras, eu trabalho na construção civil e não ganho dinheiro, eu cobro por metro quadrado, eu não sei cobrar, eu chuto o valor de orçamento de projeto, muitas pessoas não valorizam o próprio projeto, eu dou o projeto em troca da obra. Então, quer dizer, você destrói aí 5 anos de faculdade, pós-graduação, não sei quantos anos de trabalho que você vai aprendendo. Todo trabalho é um aprendizado. Muitas vezes a gente erra, a gente paga por esses erros, geralmente, e a gente aprende, né? Eu tenho 27 anos que eu trabalho na área, então isso tem seu peso e tem que ser levado em consideração, porque é óbvio, com tanto tempo de experiência, eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi logo que eu me formei. Então, as pessoas, isso existe, tem esse valor, né? E aí o CIA veio para isso, para a gente começar a montar, eu sempre falo de montar um grupo de pessoas que se auxiliem, que se ajudem, e uma ensina para a outra o que tem de melhor. Né? Eu falo que o futuro vai ser de parcerias, isso eu acredito sim piamente, porque eu acho que eu tenho que saber um pouco de cada coisa, mas eu tenho que ser especialista numa coisa. As outras que eu sei um pouco, até para você poder discutir com uma pessoa e que não é assim a minha expertise, eu contrato. Eu contrato alguém, sei lá, de luminotécnica que vai melhorar o meu portfólio, eu contrato alguém de paisagismo que vai melhorar o meu trabalho. Então é importante a gente entender que quando você está no meio de profissionais qualificados, você consegue melhorar o seu próprio trabalho. Porque você vai trazer gente de fora que vai agregar e vai crescer você como profissional, e o seu portfólio no final é que vai realmente ficar bacana, que é o que nos resta, né? Sempre é o portfólio. Oi, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto, que não é um projeto de arquitetura, mas é um projeto que a gente entende ser bem diferenciado para a área da construção civil, para os arquitetos, engenheiros e designers de interiores. É um projeto que pode mudar muito a vida das pessoas. É isso aí.
Então, aí com o CIA 380, e graças a Deus está ainda acontecendo bastante, nós montamos a plataforma Mais, que aí me perguntaram, tá, quais são os planos para o futuro? A plataforma Mais, ela veio para reforçar o CIA 380. Com o CIA, a gente ensina muita coisa para as pessoas, a gente dá essa força, e a plataforma Mais, ela veio para quê? Para unir as duas pontas. A gente une o pessoal que fornece produtos, que fornece mão de obras para os arquitetos, designers e engenheiros, aos arquitetos, designers e engenheiros, o pessoal da construção civil. Como? É uma plataforma que esse pessoal, que são os fornecedores, eles anunciam, e cada vez que um arquiteto, um engenheiro ou um designer contrata alguém daqui, ele, no final desse serviço, esse serviço vai ser avaliado. Então a gente tem vários tipos, né, de avaliação, dependendo do tipo de profissional, se é um gesseiro, se é um eletricista, se é uma loja de planejado, se é uma loja de cortinas, existe um escalonamento, né? Isso foi muito estudado. A gente tem uma engenheira que trabalha com a gente, que ela é especialista em homologação de empresas para construtoras, ela trabalhou muito tempo com isso, então foi feito todo um estudo para que esse profissional, arquiteto ou designer, quando ele contratar a empresa desse lado, ele vai avaliar em diversos itens. Aí o que acontece? Tá bom, contratou lá o gesseiro e avaliou. Aí eu quero contratar um gesseiro, eu vou olhar os que estão lá contratados, né? Eu consigo saber o tipo de profissional que eu consigo colocar dentro de uma obra, por exemplo, uma obra menor de um apartamento que o cliente está lá dentro, né? Ele não vai sair, eu vou reformar a sala, mas ele vai todo dia entrar, sair, ficar no quarto. Então eu tenho que ter profissional próprio para esse tipo de serviço. Tem pedreiro que é muito bom, mas ele serve para obra bruta. Ele serve para estar lá na obra, uma coisa mais bruta. Ele não serve para estar, por exemplo, dentro do apartamento de um cliente. Por quê? Porque ele, sei lá, fala alto demais, às vezes é o cara que fala palavrão, é um cara que trabalha com uma coisa mais bruta. Ele é muito bom, não é que ele não possa... ele é uma boa mão de obra, mas não é para aquele determinado serviço. Então a ideia da plataforma Mais é a gente conseguir também fazer esse filtro e facilitar a nossa vida como arquitetos, como gente da construção civil, do que contratar para a obra que eu preciso. Neste momento eu fui contratada para fazer um projeto de um escritório que vai trabalhar, sei lá, à noite. Eu preciso de profissionais que sejam bem limpos, porque ele não pode deixar nenhuma sujeira no caminho, porque no dia seguinte vai... Então eu sei quem eu vou contratar. Todos são bons, mas muitas vezes cada um serve para um tipo de serviço ou num determinado lugar, né? E assim a gente consegue filtrar na hora de fazer essa contratação. E aí a plataforma Mais veio para isso, ela ajuda, e na plataforma a gente conseguiu colocar desde a base da construção civil, como eu falei, eu tenho pedreiros, gesseiros, eletricista, vidraceiro, aí vai subindo. Tem o pessoal de planejados, tem até a loja de cortina, tem piso. Por quê? Porque você tem uma gama, você consegue fechar. Se você quiser contratar todo mundo da plataforma, você fecha o ciclo da construção todo com profissionais anunciantes da plataforma. E desse jeito, você tem certeza de cada um deles, até algum leve defeito que tenha, como você já vai agir. Como você, esse aqui, ele atrasa um pouquinho, ok, então eu já vou colocar no meu cronograma, que eu consigo, às vezes vale a pena, porque o acabamento é perfeito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Existem muitas coisas que às vezes você tem que levar em consideração. Puta, mas esse cliente, eu preciso de um acabamento perfeito, mas esse profissional é mais lento. Considera isso no teu cronograma, porque às vezes vale a pena, esse profissional ele é melhor, ele tem um preço bacana, mas ele é mais lento. Eu consigo usar isso? Se eu conseguir, ótimo, mas aí eu já tenho que fazer um cronograma um pouco mais dilatado. Então é importante, a plataforma Mais ela veio para agregar esse tipo de coisa. É bom para esses profissionais bons serem vistos pelos arquitetos, que eles estão sumidos, a gente às vezes não tem contato dessa gente, e aí desse jeito a plataforma consegue unir as duas pontas e consegue dar trabalho para todo mundo. Mesmo esse pessoal mais simples, eles conseguem ser vistos por profissionais da área da construção civil. E isso quando me perguntaram quais são os seus planos para o futuro, o meu plano para o futuro é continuar fazendo o que eu faço na parte de arquitetura, que eu gosto muito. É muito prazeroso você ouvir um cliente falar assim, nossa, hoje eu tenho prazer de ficar na minha casa. E a gente não tá falando nem só desse momento, eu tô falando até mais lá para trás, quando pessoas às vezes
viajavam muito, falam, puta, agora não é que eu não vá viajar, mas eu sinto prazer em receber as pessoas da minha casa porque ficou melhor, porque ficou melhor ambientado, a questão de iluminação, enfim, uma série de coisas, isso é uma delícia, mas eu acho que a minha, sem querer querendo, aos poucos a minha missão de vida foi chegando de eu conseguir juntar esses dois lados e dar um apoio real, tanto para o pessoal da arquitetura, no design, enfim, e da engenharia, com esse pessoal que precisa tanto de trabalho e precisa que alguém oriente quem é quem e aonde vai entrar em cada trabalho. Que é isso o grande lance que a plataforma mais faz. Ela junta essas duas pontas e dá trabalho para os outros. Eu acho que é o grande lance. É uma coisa que é muito prazerosa. Você vê que pessoas às vezes estavam esquecidas, conseguem agora trabalhar para profissionais, eles melhora o trabalho deles. Sempre que dá alguma coisa de errado, a gente intervém, conversa, tenta orientar. A ideia é, inclusive, a gente fazer treinamento. Às vezes, por exemplo, tem um pintor que ele é muito bom, mas ele é meio grosseiro, assim, no jeito de falar. Por que não? Dá um treinamento para ele, conversa, e aos pouquinhos ele vai, sabe, ficando um pouco mais fino no trato com o arquiteto, ou com o cliente desse arquiteto. Então, eu acho que a gente pensou desde lá do início em fazer um movimento em prol da nossa profissão, da profissão voltada à área da construção civil, para que a gente consiga ser melhor remunerado, justamente remunerado. Não é que ninguém quer ficar milionário, mas ser justamente remunerado. É importante a gente parar de cobrar como se fosse, nossa, eu estou passando fome, então eu preciso fazer esse projeto um valor que muito inferior ao que ele vale só para eu poder comprar alguma coisa. Isso é um absurdo. Então, a gente vem tentando fazer esse movimento para melhorar essa forma de trabalhar dos arquitetos, para que a gente realmente sinta prazer em trabalhar e ser bem remunerado por isso. E, ao mesmo tempo, a mão de obra, que é quem faz o nosso trabalho, que são as pessoas que prestam serviço para a gente, eles também serem avaliados, eles também poderem crescer, terem a oportunidade de mostrar o seu trabalho para essa galerinha aqui da área da construção civil que precisa, nem sempre sabe, mas precisa deles, porque o nosso trabalho só fica bom quando existe o equilíbrio. É isso aí, eu espero ter podido ajudar, explicar um pouquinho o que a gente faz, o que a gente pretende fazer. Quem quiser se unir a gente, fique à vontade, é só se cadastrar gratuitamente lá no site www.cia380.com.br e só vai ter assim a ganhar contratando os profissionais de lá, porque realmente vocês vão saber quem está entrando na casa do seu cliente. Mas legal, que todos vocês tenham assim vocês vão se formar, tenham profissões maravilhosas. Amem o que vocês fazem. Olha, eu até chego a me emocionar porque eu amo muito o que eu faço. E precisando de mim é só chamar. Tá bom? Porque a gente ajuda sempre, sempre, sempre que a gente pode. Grande beijo. Parabéns a todos vocês na formatura. Tchau, tchau.